Graças a Deus, irmãos, eu sou Daniel Mastrão, escritor, conferencista, servo do Altíssimo, e venho hoje trazer um vídeo para vocês com muita satisfação no meu coração. Nós vamos falar sobre oração. Ensina-me a orar. Eu tenho notado que muitos dos meus irmãos na fé têm tido essa dificuldade de expressar a sua oração a Deus. Têm dificuldade de orar, às vezes não foram ensinados a orar. E quando você deixa de orar, você deixa de se relacionar. Porque oração vem de oratória, né? Orar, falar, né? E oração vem de ação. Então você tem que falar com Deus e também praticar atos que agradem a Deus. Para isso eu preciso conhecer a Deus. Isso preconiza relacionamento. E muitas pessoas têm dificuldade em ter esses relacionamentos, este relacionamento com Deus, porque não são ensinados a isso. Hoje a gente muitas vezes observa nos altares atalhos, né? Atalhos para a sala do trono. Você não tem que se relacionar com Deus, não tem que ter arrependimento. Você vai lá e declara, faz a declaração profética. E uma vez que eu declarei, está ligado nos céus, então agora vai acontecer. Será? Será que você tem esse poder de ligar e desligar toda hora, sem que você esteja nele, sem fazer a vontade dele? Será que é isso mesmo? Eu sei que isso afaga o ego, afaga, claro, eu tenho poder, eu sou ungido, eu sou profeta. O verdadeiro profeta, o verdadeiro ungido, não tem que falar o tempo todo que é. O profeta ele é reconhecido, o adorador é reconhecido, o cristão é reconhecido com as suas atitudes, pelo seu andar na terra. Se as pessoas notarem diferença na sua vida, notarem amor na sua vida, vão querer conhecer o seu Deus. Mas se as pessoas verem em você uma pessoa que julga todo mundo, que aponta o dedo, que é legalista, que é invejoso, que é ganancioso, que é corrupto, que causa mal às pessoas, que faz fofoca, que promove contenda, que raio de cristianismo é esse? É um cristianismo deformado, contaminado, né? Vamos falar dos verdadeiros elos que nos unem a Deus. Primeira coisa, nós já falamos em outros vídeos, no vídeo passado, inclusive, finalizei falando sobre isso, não chantageie a Deus. Não faça isso. Ah, Deus, se o Senhor existe, me cura, se o Senhor existe, quero ver um anjo, se o Senhor existe, quero ser próximo. Deus não vai responder essa oração, porque essa é uma oração de interesse. Você está afrontando a Deus. Tá? Isso vai ser uma consequência do relacionamento, né? Consequência do seu relacionamento. Então essas coisas não funcionam assim, tá bom? Então é importante. Então uma outra coisa que é importante aqui. Quando eu me converti, eu e a minha esposa, nós orávamos muito, orávamos bastante, especialmente por proteção. Se você ler Guerreiros da Luz, Voz Clamando no Deserto, você vai ver que nós orávamos muito por proteção. Mais do que tudo, mais do que a provisão, mais do que qualquer outra coisa, nós orávamos por proteção. E eu não sabia orar direito, eu estava aprendendo, né? E muitas vezes eu fui ensinado também a orar de uma forma errada. A orar dizendo que eu estou determinando e eu vou transformar as coisas que não existem e vou trazer a existência. Será? Se for da vontade de Deus, sim. Eu pedi a dar-se-vos a sua casa, se você está nele e ele está em você. Mais do que você conhecer a Deus, mais importante do que isso, é que Deus te conheça, não é verdade? Que Deus te conheça. Então, nós aprendemos que não adiantava pedir proteção para Deus sem arrependimento dos nossos pecados. Nós tínhamos que ter um arrependimento genuíno, ter consciência dos nossos erros, aprender com os erros e ter arrependimento de verdade. Nós tínhamos que buscar uma vida de santidade. Gente, ninguém é perfeito. Daniel não é perfeito. Se você conviver comigo, você vai perceber um monte de defeitos e falhas que eu tenho. Um monte de limitações que eu possuo. Né? Quem me segue no Snapchat sabe disso. Às vezes eu estou chateado, às vezes eu posso estar irritado com alguma coisa. Faz parte, né? Faz parte da nossa natureza humana. Nós somos imperfeitos. Perfeito é só Jesus, tá? Então, buscar ter uma vida de santidade. Procurar estar no centro da vontade de Deus. Conhecer a palavra. Conhecer a palavra é muito importante porque a palavra vai te dar norte. A palavra é vida para você. Se você ora, se você determina, se você pede alguma coisa para você, não conhece a palavra, você não conhece a Deus. Então fica de novo incentivo. Leia a Bíblia. Como é que eu leio a Bíblia? Começa, primeira dica de novo. João, lê o Evangelho de João,
mas leia para valer, estuda o Evangelho de João. E leia aquilo ali com atenção. Leia o livro de Atos, você conhecer como é que foi uma igreja primitiva, volta para o Pentateuco, para você entender o plano da salvação. Aí você começa a ler as epístolas. Quando você ler as epístolas, fica aqui a dica. Paulo não está escrevendo para Timóteo. Paulo está escrevendo para você. Paulo está escrevendo para mim. A exortação é para mim. O incentivo é para mim. A missão é para mim. É isso que eu tenho que tomar para você. Se você não tomar para você, se colocar na terceira pessoa, é cômodo. É para ele, não falou comigo. Não, a palavra foi escrita para você e para mim. A palavra foi escrita para nós. Então você tem que tomar isso, né? Então você precisa conhecer a palavra. Conhecer a palavra para ter autoridade para pedir em nome de Jesus. Porque você só pode pedir em nome de Jesus se você conhece Jesus. E se ele te conhece, né? Então, tenha buscar conhecer a palavra, aprender a tudo dar graças. Sabe, eu e a minha esposa, passamos muitas lutas, passamos muitas privações. Chegamos a passar fome em alguns momentos. O estômago roncar, o estômago doer, sabe? E em momento algum nós blasfemamos. Nós em tudo dávamos graças. Porque nós sabíamos que tudo tinha um propósito e tudo colabora para aqueles que amam a Deus. E nada fica fora disso tudo. Nós aprendemos que tínhamos que orar e vigiar sem cessar. Que não adiantava eu pedir proteção e eu não oro. E eu não vigio. Eu tinha que orar. E principalmente, guarda isso a fogo no teu coração. Obedecer a qualquer preço. A força para a resistência do diabo, ela está na obediência da palavra de Deus. Obedecer a qualquer preço. A perdoar quem me ofendeu. A muitas vezes me calar quando eu tinha vontade de gritar. Obedecer. Fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu fui para seminários. Deus me falou antes: Daniel, você vai ser roubado. Não vão te pagar nada. Você vai falar para 3.000 pessoas, você vai ter um prejuízo enorme. Você vai ter um desgaste, você vai ser maltratado. Já me avisava. E aquilo me cortava o coração, porque eu já tinha passado por aquilo tantas vezes. Dá uma olhada lá no vídeo. Por que o Daniel não visita mais a igreja? Tantas vezes. Mas eu tinha que obedecer. Porque eu estava indo lá fazer para Deus. Fazer para aquele povo que estava lá. Não era para os líderes corruptos. Não era para aqueles líderes invejosos, gananciosos, ladrões. Claro, eu encontrei muitas pessoas sérias no meio de Deus, da igreja, sem dúvida. Igrejas pequenas. Eu conheci pastores tremendamente ungidos. Pastor Saulo, de Piracicaba, né? Por exemplo, pastor James, de Campinas. São pequenas igrejas, mas assim, um pastor de Ribeirão Preto, eu esqueci o nome dele, mas um pastor de um amor, sabe? Uma ternura. Um pastor de Vila Velha também, eu não me lembro o nome de todos, foi tanta gente. Em Cuiabá, encontrei acho que o pastor Christian. Eu encontrei homens e mulheres segundo o coração de Deus, mas eles eram exceções, não eram a regra. Então eu tinha que obedecer a qualquer preço e olhar para Jesus como modelo, não olhar para os homens, não olhar para as coisas. Isso vai fazer com que a sua oração tenha um efeito diferente. A Bíblia diz que Deus protege você, que Deus guarda a cidade. Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o Senhor guarda, Ele protege. Mas tem que ter sentinela, tá vendo? A sentinela tem que ter. O que é a sentinela? É a sua prudência, é o vigiar. Então tem a sua parte a ser feita. Você não pode simplesmente descansar em berço esplêndido e achar que os milagres vão ter chuva de milagre porque você pagou o carneiro da prosperidade. Meu irmão, o que é isso? Eu vejo coisas hediondas na igreja, as pessoas comprando água ungida, e não é nem um copo d'água, é meio copinho assim, por 150 pau, meia profética por 153, comprando a bênção por R$900, a bênção da casa própria. Quer dizer, fazendo você correr atrás do vento, fazendo você correr em direção contrária aos braços do Pai, porque Jesus ensinou o contrário. Jesus ensinou a dar, a amar, a se entregar, a se render. Jesus não ensinou essa ambição. E como isso está deformado em nosso meio. E como é difícil falar disso. Porque eu senti isso na minha carne. O egoísmo, a inveja, a ganância. Nos altares.
Pessoas que começaram tão bem, piedosos, corretos, e de repente se corrompem, de repente deixou entrar orgulho no coração, altivez, soberba, títulos, pompas, templos, mas não tem mais Jesus. Ou tem em certas igrejas, que é o último lugar onde Jesus vai estar em determinadas igrejas. Eu não vou citar nomes por uma questão ética, porque cabe a ele julgar todas as coisas. Mas tem locais que Jesus não está. Não está. Está o homem lá, está o diabo lá, mas Jesus não está lá. Como Deus não estava mais no templo. Quando Jesus expulsou os mercadores, Deus não estava mais no templo. Profanaram a casa de Deus. Tem profanado de novo. Para a sua oração ter efeito, você tem que honrar a Deus e não profanar os valores de Deus. E sempre fez parte do nosso processo de aprendizado a obediência cega. Deus mandou, eu vou fazer. Muitas vezes contra a minha vontade. Vou ser sincero com você. Muitas vezes eu fiz e não queria fazer. Mas Deus mandou, eu vou fazer. Muitas vezes eu entreguei coisas para pessoas, deixei de pagar contas minhas. Deus falou, olha, abençoa aquela família, porque eles estão piores que você, Daniel. Tirei das minhas contas, atrasei conta, para poder abençoar uma família. Obedeci a qualquer custo. Deus mandou, eu não vou questionar. E eu sempre procurei dar o melhor para Deus e para as pessoas que me cercam. Porque essa mesquinharia, os avarentos não herdarão o reino dos céus. Aqui tem que estar aqui de passagem. Tudo que a gente puder somar é melhor, né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Que ela corta ao entrar e corta ao sair. A palavra é viva e eficaz. Então, para eu ter vida e eficácia na minha oração, eu tenho que conhecer a palavra. Está aqui o segredo, meus irmãos. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Como dividir alma e espírito? A palavra. Essa espada, ela é tão afiada que ela separa. Né? Alma e espírito dá juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando você conhece a palavra, o conhecimento gera algo para você extraordinário, chamado discernimento. Eu lembro quando me converti, uma vez eu pedalei até o Parque do Ibirapuera, eu conto isso no Filho do Fogo. Eu estava com medo, a Irmandade me ameaçou e disse que ia me matar. Eu tinha matado todos os meus bichinhos de estimação. Quem me segue no Snapchat sabe, eu tenho os bichinhos em casa, agora eu estou com um coelho também. Tenho 3 gatos, um coelho e um cachorro. Mas já cheguei a ter 5 gatos, 3 cães. E só não tenho mais porque não tenho condição de cuidar. Tem um custo, né? Tem vacina, tem ração, tem areia do gato. Então tem toda uma estrutura aí. Eu tenho as minhas limitações também. Mas meus bichinhos morreram. Maritaca, pássaro preto, tartaruga, peixinho morreu. E eles me ameaçaram matar. Eu tive muito medo naquele dia. E pedalei com a minha bicicleta até o Parque de Ibirapuera e parei em frente à guarita lá do batalhão, né, do exército, e achei que ali eu estaria protegido. O soldado pediu que eu me afastasse, que eu estava em área de segurança, eu fiquei na distância, no perímetro que ele permitiu, e orei a Deus. Minha primeira oração, simples, mas foi de entrega, foi uma oração de coração. Deus, ele se alegra com uma oração pura e sincera. Você não precisa fazer uma oração rebuscada, cheia de palavras chiques, né? Um vocabulário elevado, e citar a palavra e declarar a palavra. Não, não precisa. Deus, ele quer a sua sinceridade de oração. E eu falei, Senhor, o Senhor lembra de mim? Olha, me converti ontem. Eu sou o Daniel. Eu moro na rua tal, número tal, meu RG, CPS, filiação. Passei a ficha cadastral para Deus, né? De cadastro para Deus. Então, eu fiz uma oração simples e Deus ouviu, me protegeu e me guardou. E tem me guardado até os dias de hoje. A oração é poderosa. A palavra é viva e eficaz, ela dá discernimento. Muitas vezes eu estava indo por um caminho e Deus dizia, não, vai por outro. Muitas vezes eu ia sair de casa e Deus falava, não, espera um pouco, agora sai. Deus estava me livrando de emboscadas, de ciladas, de assalto, de acidentes. Deus protege, Deus cuida de nós. Até quando você dorme. Eu lembro que quando nós narramos em Guerreiros da Luz, o caso de uma moça que a Irmandade matou, nós demos o nome, acho que de Samanta para ela. Depois decretaram a minha morte, me disseram o dia que eu ia matar. E foi muito angustiante aquilo para mim, porque ninguém veio perto. Todo mundo que dizia
que eram meus amigos, olha, vem na minha casa, fica comigo, eles estão ameaçando me matar, não, fica aí, posso dormir na sua casa? Não, não vem para cá não, vai que eles te rastreiam e vêm atrás de você. Então foi muito difícil, nós fizemos uma oração de entrega. E essa oração, eu acho que é a oração mais difícil de fazer. Pai, seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Seja feita a vontade dele. Isso é o render-se a Deus. Isso é o entregar-se, isso é o descansar no Senhor. É a parte de desafio mais difícil para o cristão. Descansar no Senhor, saber que Ele está no controle das coisas. Mesmo que você não contemple horizontes, mesmo que você não contemple saídas alternativas, se você está no centro da vontade dEle, se você ama Ele, se a sua oração é firme e eficaz, Ele vai te dar força para atravessar o deserto. Talvez Ele não te livre do deserto, mas Ele te dá força na travessia. Ainda que você atravessasse o vale da sombra e da morte, o Senhor está ali com você, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, mas antes dEle ser o Senhor, Ele tem que ser o pastor da sua vida. Né? Então essa confiança, essa entrega vem de confiança, e confiança é fruto da palavra. Por 2 vezes eu e minha esposa fizemos o jejum de 40 dias. Um jejum que ingeria líquidos, tá? Ingerimos sucos, iogurte, mas nada assim, mais sólido, né? E realmente o jejum, ele sobrepuja a carne e ele fortalece o espírito, mas foi muito específico, foi rema pra gente, tá? Eu não estou incentivando todo mundo a fazer jejum de 40 dias. Né? Isso aí vai muito da direção de Deus, muito peculiar para cada um. Mas nós precisávamos disso. Nós estávamos enfrentando principados, potestades, demônios extremamente poderosos, uma organização muito poderosa. E nós estávamos no meio de uma igreja que tinha medo. As pessoas tinham medo do diabo. Embora a gente declare, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, mas de repente eu tenho medo da macumba, eu passo longe da macumba. Eu tenho medo da maldição e aquela pessoa me declarou uma maldição. A Bíblia não diz para você ter medo. A Bíblia diz para você ser prudente, para você orar e vigiar. É isso que diz. E nós temos que orar nas perseguições, nas lutas, nas dificuldades. A força minha, da minha esposa, nos momentos de dificuldade, sempre vinha da oração. Da oração sincera que nós apresentávamos. Inclusive apresentávamos em Deus as nossas fraquezas, os nossos medos. A gente quer esconder isso, né? Hoje nos altares eu vejo, se vende uma postura triunfalista. O crente não pode dizer que é doente. Não, doente não. Como assim você é doente? Você é crente. Deus cura. Então você não é crente. Você não é próspero. Então você não é crente. Você não é vitorioso. Você está desempregado. Ah, deve ter uma maldição na tua vida. Você tem uma legalidade. Se fosse assim, Paulo estava lascado, né? Foi preso, açoitado, sofreu naufrágio. Estava cheio de legalidade, Paulo, né? Então, são aflições. Na vida teremos aflições, né? Então, nós temos esse discurso triunfalista que é antagônico à palavra de Deus. A Bíblia diz que teremos aflições, que teremos cravos, que teremos espinhos, que seremos perseguidos, que seremos odiados, né? Então, Deus muitas vezes trouxe para nós a resposta que a gente precisava, claro, fruto de oração, de leitura da palavra, de obediência, de obedecer a qualquer preço, de arrependimento genuíno, de procurar viver a palavra, né? Mas, em alguns casos muito específicos, Deus nos deu o privilégio, e isso foram coisas muito pontuais, de Deus permitir que anjos viessem falar conosco, nos dar direção, nos apontar o caminho, e aquilo trazia um conforto que eu não tenho palavras, eu não tenho vocabulário para expressar. Um conforto de saber que eu estou acertando. Mesmo com todos os meus erros, eu estou acertando. Mesmo com todas as minhas falhas, Deus está me ajudando e eu estou conseguindo caminhar. E o anjo veio e me deu uma direção, e me trouxe uma palavra, e me apontou um caminho. E quando apontou pela primeira vez o púlpito, num curso que a gente estava fazendo de casais, eu era noivo da Isabela, o anjo apareceu claramente para mim e me apontou o púlpito. Como que dizendo, um dia, Daniel, você vai estar aí. Eu tenho um chamado para a tua vida. E eu aprendi uma coisa. Chamado de Deus, ministério, não é profissão. Muitas pessoas transformaram ministérios em profissão, ministério é chamado. E o chamado implica em cravos, em perseguições, em açoites, em privações. Muitas pessoas pedem ajuda para o Daniel, em todos os sentidos. Mas quando eu preciso, quem me ajuda é Ele. Minha fonte vem dele. E assim tem sido. Porque se eu não buscar dessa fonte, eu não posso te ajudar. Se eu não buscar dele, eu não posso transformar a sua vida. Antes eu tenho que a minha vida precisa ser transformada.
e é transformado o coração sincero. Todo dia eu oro a Deus, falo com Deus todos os dias. Jesus, ele nos ensinou uma vida de oração. Ele orou antes de escolher os seus discípulos. Ele orou para se consagrar no deserto, orou para se preparar para a cruz. Ele orou por nós antes de morrer. Então, essa oração, esse relacionamento, tem que ser sincero. Não seja hipócrita. Não finja ser crente. Sabe, não fica com esses legalismos. Fala que é crente, mas tem preconceito. Olha para o homossexual, vai para o inferno. Muçulmano, para o inferno. Isso aqui é inferno. Isso não é ser cristão. Deus ama todas as vidas, sem exceção. Deus ama. Ama até mesmo os animais. E não cabe a nós julgar. Não cabe a nós apontar o dedo para ninguém. Só Ele é o justo juiz. Então Deus abomina a hipocrisia, porque as pessoas falam, mas olha, Daniel, eu não escuto música do mundo, mas eu sou invejoso, eu tenho ganância, eu vendi a minha profética. Olha, até, meu Deus, até camisa ensanguentada agora no altar, estão fazendo milagre. Olha, se Jesus estivesse aqui, e certamente onde Jesus está chorando. E os anjos também. O que fizeram com a igreja, né? O que transformaram a igreja de Cristo? Era para ser um celeiro de amor. E hoje é um local que traz tanta dor. Quantas pessoas estão sendo feridas pela igreja? Tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Dá uma olhada, fica a dica para você ver esse livro. Então antes os profetas, eles oravam para Deus. Depois de Cristo, ele passa a ser o caminho. Mateus 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então o nome de Jesus tem poder. Você tem que orar sim em nome de Jesus. Atos 16:18. E fez isso por muitos dias. A mulher que tinha espírito de adivinhação estava seguindo Paulo. Mas Paulo, perturbado, ele teve discernimento. Por que Paulo teve discernimento? Não foi de imediato. Ele teve discernimento porque ele tinha conhecimento da palavra. É fruto de discernimento. A palavra é viva e eficaz e discerne as coisas, né? E separa alma de espírito, fato de boato, verdade de mentira, né? É a palavra que separa, o conhecimento da palavra. Sem isso não adianta a sua oração. Você precisa conhecer a palavra, querido. Precisa conhecer, isso é poder para a tua vida. Né? Perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Ele usou o nome. Então, na oração, sim, é em nome de Jesus que você tem autoridade. E antes de Cristo, como é que era? Dá uma olhada lá. Possessão demoníaca e blasfêmia. Dá uma olhada nesse vídeo. Possessão demoníaca. Como é que se expulsava demônio antes de Cristo? Mas depois de Cristo, é o nome de Jesus, tá bom? Aí no vídeo vai explicar melhor. Vamos ver outra coisa aqui. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais levavam ao seu corpo os enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Lenço e avental de Paulo curava os enfermos. Só que Paulo não vendia o lenço, não vendeu o avental. Né? Aquilo era um instrumento de bênção. Né? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-os por Jesus, a quem Paulo prega. O que eles estão falando? Eu estou te esconjurando, usando de uma autoridade que eles não possuem. E faziam isso, eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes, filho de sacerdote, ou seja, conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Não adianta só conhecer. Os fariseus também conheciam, mas eram hipócritas, raça de víboras. Você tem que praticar. A prática, ela é muito. A fé sem obras é morta. A Bíblia já disse isso. Respondendo, pois, o espírito maligno, conheça Jesus. Você vê que o espírito maligno, o demônio, não está falando de nenhum título. Eu conheço o Senhor dos Senhores, o Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Eu conheço Jesus. Esse nome tem poder. Eu conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo. Eu conheço Paulo. Não chamo Paulo por nenhum título. O apóstolo Paulo, o missionário Paulo, o soldado de Cristo Paulo. Não importa isso no mundo espiritual. O mundo está pouco se lixando. O mundo espiritual pouco está se lixando para a sua patente, para o seu título, para o seu cargo, para a sua pompa. Ele está olhando o coração. Um coração sincero. Um coração que tem uma oração pura e que procura praticar os ensinamentos estabelecidos na palavra. É isso que o mundo espiritual respeita e teme. E teme. É isso que dá a condição de resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Disse,
Conheço, mas vós, quem sois? Quem é você? Para dar ordem para mim. É isso que ele está dizendo. Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de todos, ou seja, dominando todos, sobrepujando a todos, pôde mais do que eles. Tinha muita força, a canalização verdadeira dá muita força. De tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, saíram correndo pelado. Olha que humilhação. Eu te esconjo o nome de Jesus, quem Paulo prega. De repente toma um pau do demônio e foge pelado. Quer dizer, é só vergonha. Só vergonha. Então, mas e o falso profeta? Eu vejo lá ele expulsando o demônio. Gente, é teatro. O demônio, ele mantém a chama da heresia acesa. Ele gosta disso, né? E tem muito falso profeta que tem teatrinho aí, que tem manifestação demoníaca banal. Você acha que o demônio se manifesta do jeito que mostra aí para você? Não tem assim não, meu irmão. Né? É uma coisa muito mais criteriosa do que isso. Hoje os erivezeiros aparece demônio aí. Mas não é, é alma. É indução, é neurolinguística, né? Tem demônio falando errado. Nós vai fazer ele cair da bicicleta, estou pensando Natal. Meu demônio que devia ter sabedoria. Volta lá para a escola, demônio, vai ler Caminho Suave. Então a gente começa a chamar Pombagira, Maria Padilha, Tranca-Rua. Isso não está na Bíblia, essa informação foi dada por demônios. E a gente cria uma doutrina com base na informação colhida pelo demônio, que é o pai da mentira. Gente, se pauta na palavra. A palavra é viva e eficaz. Não importa o que aconteça. Importa que você esteja no centro da palavra, que aí é o lugar seguro para você. Jesus, certa vez, ensinou os discípulos a orar. Os discípulos, Jesus, como é que a gente ora? E ele ensinou o Pai Nosso. Olha como Jesus ensina. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, o teu reino venha até nós. O reino de Deus. Qual que é o reino de Deus? É pautado pelo quê? Pelo amor. Primeiro ponto, o amor. Perdão. Né? E se você não tem amor, se você não perdoa, como é que você pode dizer que você é do reino de Deus? Se você é avarento, orgulhoso, soberbo, ganancioso. Abri um parênteses aqui, Mateus 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos. Essa preocupação material, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. É o que o mundo procura, é o que o mundo quer. Coisas materiais, lotam a igreja, porque querem as bênçãos do Senhor e não o Senhor das bênçãos, né? De certo que vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitas todas essas coisas. Deus sabe que você precisa vestir, você precisa comer, você precisa pagar teu aluguel, você precisa pagar a escola do teu filho. Deus sabe, mas busca como? Em primeiro lugar, está escrito, meu irmão, e o reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Venha a nós o vosso reino. É o que Jesus ensinou. Busque o reino. Se você não buscar o reino, colocar outras coisas à frente, você não vai ter nada. Você vai sempre correr atrás do vento, vai ter uma vida medíocre, pobre, miserável. Pobre, cego, nu, como a igreja de Laodiceia. Né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te seguem. Simples assim. Eu posso dizer testemunho da minha vida. Eu não sou uma pessoa rica. Né? Eu moro de aluguel, dirijo um carro popular, né? Não tenho bens, não tenho dinheiro guardado, não tenho fazenda, jatinho, iate, nada disso. Mas Deus tem cuidado da gente. Né? E até aqui não tem faltado. O pão sobre a mesa, nem a ração para meus bichinhos, não tem faltado a provisão no nosso lar. Porque Deus tem tocado os seus filhos. Tem tocado os valentes, os carvalhos de justiça, esse remanescente fiel a somar conosco. Então, às vezes, na hora que a gente menos espera, alguém do outro lado do mundo manda uma oferta para a gente, e bem na hora que eu preciso comprar ração para o meu cachorro, ou perto de pagar meu aluguel, Deus ele cuida. Ele é o pastor e o Senhor da minha vida. Né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Viva hoje. Porque hoje pode ser seu último dia, a gente não sabe. Não é? Então viva hoje com intensidade para que você possa chegar diante do Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fiz o meu melhor até o final, até o último dia. Continuando a oração. Seja feita a vossa vontade, a vontade dele, não a minha. Não é o carro que eu quero, o iate que eu quero, a minha prosperidade, a minha cura, meu poder, eu. Não. Seja feita a vossa vontade, a vontade dele. Assim na terra, como nos céus. O pão nosso do cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdão é importante.
não carrega. A falta de perdão, você está jogando pedra na sua mochila, te faz um caminho mais vagaroso, né? Você anda mais lentamente. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cair em tentação. Não entendeu o que é isso? Jesus foi tentado. Se o próprio Jesus foi tentado, imagina se você não vai ser, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Vai estar em Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus passou por tentação. Você vai passar, eu vou passar, não somos maiores que o mestre. Jesus diz, quer me seguir, toma a tua cruz e me segue. Isso fez parte da cruz de Cristo. E chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele esperou um momento que Jesus estava tendo fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome. Jejuou 40 dias e 40 noites. Ele não está dizendo que ele não bebeu, mas ele não comeu nada. Teve fome. E no momento da fome, o diabo vem. Você quer? É nesse momento. Hora que você não tem dinheiro para nada, que você abre a geladeira só para tomar um ar gelado, refrescou, fecha. Vem aquela proposta. Você não quer apoiar esse político? Põe o político no altar, eu vou te dar 50 mil, 100 mil, 200 mil. Né? Vou te dar uma grana para você fazer isso para mim. Olha, isso, ninguém vai saber, é só a gente aqui. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando você mente, quando você rouba, quando você engana, Deus sabe. As pessoas podem ser enganadas, mas Deus não pode ser enganado. Ele não pode ser tripudiado, né? Se tu és o Filho de Deus, manda e transforma em pães. Então, tentou Jesus. Esperou ele ter fome. Né? Ele, porém, respondeu, disse, está escrito, olha o que Jesus disse, está escrito, conheci o quê? A palavra, porque a palavra é viva e eficaz. É a palavra que te dá autoridade na oração. Jesus conhecia a palavra é espada, a parte ofensiva da armadura do soldado de Cristo. Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha o que o diabo pegou. O diabo está imitando, está pegando, está escrito. Jesus falou, eu também sei que está escrito, eu também conheço Bíblia. O diabo está dizendo, ele conhece Bíblia de ponta a ponta. Eu também conheço, está escrito. E quanto falso profeta não fala para você? Está escrito. Texto fora de contexto. Vê um monte disso. Um monte disso. Sabe, para te saquear, para te enganar, para te vender ilusões, para despertar sua ambição. Texto fora de contexto. Está escrito. Né? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. E tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Está citando o Salmo aqui. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você tem que saber o que está escrito para oferecer resistência, tem que conhecer a palavra. Isso foi o que nos manteve em pé e que nos mantém em pé. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. De onde que ele tirou essa ideia? Porque ele viu que lá no céu os anjos se prostram para adorar o Criador. Ele queria que Jesus se prostrasse e adorasse. Eu vou te dar tudo isso. Eu estou te dando dinheiro. Você quer dinheiro, você quer prosperidade, você quer poder? É o discurso dos altares de hoje, não é? É a mesma coisa. E a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco do mergulho do que um rico entrar no reino dos céus. E hoje a igreja vende o que para você? Riqueza. As pessoas vão para a igreja achando que vão ficar ricas, né? Ai, meu Deus do céu. Nossa riqueza está lá no céu. É claro, Deus sabe o que você precisa e Ele vai trazer a manutenção a cada dia para você. Descansar no Senhor. Tudo isso te darei se me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Eis que chegaram os anjos e o serviram. O serviram. Eu acho que os anjos trouxeram comida para Jesus, como trouxeram alimento para Elias. Trouxeram o pão para Jesus ali, serviram ele. Então quando você resiste ao diabo, quando você vence a tentação, os anjos são destacados para te servir, para te guardar, para te proteger. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que resistir à tentação. Ver os anjos talvez seja uma consequência desse processo. Né? Então, não existe resistência sem obediência. E não há obediência sem conhecimento. Então, nós temos que exercitar a oração. Passe mais tempo com Deus. Só assim você vai conhecer e ouvir a voz dele. Quando você escuta muitas vezes uma coisa, você começa a reconhecer a voz mansa e suave de Deus. Fica aqui uma dica para você. Eu separo para mim, às vezes as pessoas têm aquela hipocrisia.
de orar para tudo. Eu vou orar pelo almoço, obrigado pelo almoço, obrigado pelo café, obrigado pela janta. O meu filho não tem que falar para mim toda hora que eu dou uma comida, ai pai, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, se ajoelhar. Não, não precisa, porque ele é filho e eu faço por amor, não é? Deus é a mesma coisa, ele está nos suprindo porque ele nos ama, né? Então ele não quer essa atitude hipócrita. Às vezes a gente fala para as pessoas ouvirem, fazer média, né? Isso é hipócrita. Então, vamos ser sinceros diante de Deus. Pela manhã, no meu devocional, eu entrego minhas primícias para Deus. Não estou dizendo para você fazer o que eu faço, mas serve aí como modelo, como uma referência para você. Então, as primícias do meu tempo. Então, a minha primeira hora do dia é para Deus. Eu vou orar, vou falar com Ele, vou ler a palavra, vou escutar uma adoração, vou conversar com o Pai. Né? No momento, eu e Deus. Todos os dias, de segunda a domingo. O diabo não tem férias. O diabo não brinca de ser diabo. Eu não posso brincar de ser cristão. Né? É direto e reto. Um dia a gente vai ter descanso na eternidade, mas até lá a gente tem que bater o bom combate, tem que continuar a corrida, né? Tem que terminar a carreira e guardar a fé até o fim, né? E eu separo uma hora então. E nessa uma hora eu agradeço a Deus, eu converso com Ele, eu apresento pedidos de oração que colocam para mim, eu tenho um caderninho de oração e eu plenamente entrego meu dia para Ele. Senhor, tudo que eu for comer hoje, tudo que eu for beber, para onde eu for, a minha ida, a minha volta, me guarda, me protege, santifica, elimina toda a contaminação do mal. Já faço oração uma vez, para não cair naquela hipocrisia de toda hora, aquela coisinha lá, e só para o protocolo, ou porque tem outro crente perto, então agora eu tenho que fazer também hipocrisia. Aí no final do dia, né, eu tenho um culto familiar, meia horinha a gente sempre tem, aí reúne a família toda, a gente também lê um trecho da palavra, canta, adora a Deus, né, apresenta a nossa gratidão a Ele pelo dia que Deus nos deu. Isso de segunda a domingo. Né? E fazemos ceia também uma vez por mês. Celebramos a ceia do Senhor uma vez. Então, na minha casa. Eu não preciso estar na igreja para fazer isso. Eu posso fazer na minha casa. Porque igreja, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali Jesus estará. Eu não estou dizendo para você não ir para a igreja, mas eu estou dizendo, se a igreja que você vai está contaminada, saia dela. Porque você vai passar mal, você está comendo um alimento contaminado, como um pão estragado, vai passar mal. Bebe uma água, perdão, bebe uma água contaminada, vai passar mal. Está se alimentando uma fonte contaminada, você vai passar mal. Vai ser mais um ferido em nome de Deus. Está havendo coisa errada e continua, e você sabe do erro e continua lá, você está pactuando com o erro. Dá uma olhada no vídeo chamado Profeta do Ato. O Profeta do Ato. Guarda esse vídeo aí, assiste lá. Né? Se você está pactuando com o erro, você é cúmplice. Então, se o seu pastor é correto, é um homem de Deus, honre a ele. Permaneça. Se estão fazendo as coisas com desleixo, mais ou menos para Deus, Jeremias 48:10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente, maldito. Então, se a Bíblia diz maldito, aquele que faz mais ou menos, eu vou ficar junto com esse maldito e eu vou querer a bênção de Deus na minha vida? Para você ter a bênção de Deus, você tem que estar alinhado com Ele, purificar o ambiente à sua volta. Né? Olha, sinceramente, isso foi rema para mim. Hoje eu estou muito mais perto do que Deus, a gente falou disso no livro Catedral das Sombras, muito mais perto de Deus do que quando eu me afastei desse sistema contaminado, desse sistema podre, nojento. Ao me afastar desse sistema, eu estou muito mais próximo de Deus, muito mais próximo de Deus. Então hoje, como eu costumo dizer, um dia a gente é aluno, outro dia é professor. Pedro um dia foi aluno de Cristo, depois ele passou a ser líder da igreja de Cristo. Um dia eu fui aluno e aprendi. E hoje eu posso, pela capacitação do Espírito Santo, ensinar. E esse ensinamento que eu quero dar para você, né, que você realmente viva a Cristo de verdade, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, honrando a Ele em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Ama o próximo como a ti mesmo, de verdade, sem hipocrisia. Deus abomina a hipocrisia. Então que a sua oração seja sincera. Que você não se apresente tudo triunfalismo. Nos nossos livros eu fiz questão de colocar todos os meus erros. É importante por os erros. As pessoas têm que saber que o erro faz parte do acerto. Então não fica se fazendo de super-homem, de super-mulher, de super-eu-sou Jesus. Mas tenha humildade diante de Deus e apresentar as suas falhas, as suas limitações. É assim que a gente ora. Perdoa. Né? E basta cada dia o seu mal. Tira essa ansiedade do que vai ser amanhã. Vou viver o hoje. Eu vou viver com excelência. E eu vou fazer a vontade dele. O que ele mandar eu vou obedecer a qualquer preço. E isso vai fazer com que você passe a ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, a palavra vai te dar direção. Porque ela é viva e eficaz. Ela separa. Quando você não sabe o que é verdade e o que é mentira, a palavra vai te dizer.
Quando você não sabe o que é fato, o que é boato, a palavra vai te dizer. Quando você não souber o caminho que você tomar, a palavra, o Espírito Santo que habita em você vai te dizer. Mas isso só vai acontecer se você estiver nele. Então o incentivo que eu dou para você, querido, conheça a palavra e tenha uma vida real de oração. Não hipocrisia, não orar por protocolo, a oração de 2 minutos, Senhor me abençoa, vai comer na mesa, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, oração sincera, de verdade. Abre o seu coração, apresente os seus medos, apresente as suas falhas, pede ajuda, né? E assim Deus vai estender a mão para você. E o seu caminhar na terra vai ser como se andasse pelo céu, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Exercita isso, querido. Comece a estudar a Bíblia. Né? Você vai ver que fantástico como os horizontes vão expandir para você. Quando você lê o livro lá de Paulo, escreve a epístola para Timóteo. Não escreveu para Timóteo, escreveu para mim. Lê dessa maneira. Seu olhar vai ser diferente. A perspectiva vai ser outra. A profundidade será outra. E a sua vida vai ser transformada com o poder da oração, que é mais do que falar, é também ação. Pôr em prática a palavra de Deus. Eu só posso pôr em prática aquilo que eu conheço. Então primeiro tem que conhecer. Isso que torna você forte, isso que tem mantido a gente em pé, isso que tem me dado força, porque a questão não é estar em pé, é se manter em pé. Até Salomão, um homem sábio, vacilou, caiu. Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu. Então, para se manter em pé, você tem que vigiar e orar, sem cessar, todos os dias. Todos os dias. Quantas pessoas eu conheci, começaram certinho, de repente, títulos, glamour, dinheiro. Não se venda, viu? Não faça pacto com lobos. Honre a Ele, e Ele vai te honrar. Que Deus te abençoe e te guarde.